Zan, eu vejo que você tem uma linha de produtos aí gigantesca, né? Vejo pessoas tendo resultados fantásticos usando os seus suplementos, etc. Porém, tem uma galera grande que faz uso dos chamados esteroides anabolizantes, as bombas. Qual que é a sua opinião sobre isso? E o que você aconselha essas pessoas que estão nessa e que querem sair disso porque sabem que estão numa roubada, na minha opinião? Ó, é muito fácil para mim falar sobre isso, falo tranquilamente, até porque eu não sou médico. Quem tem dificuldade de falar nisso é médico, porque eu tenho um conselho de medicina que vai carcar o nabo vai dar, né? Não pode deixar. Mas eu falo com facilidade e esse é meu pensamento. Vamos lá. Você quer usar hormônio? Eu acho tudo bem, tranquilo, desde que você tenha um médico te assessorando, entendeu? Você tem que ter um médico, tem muitos médicos bons para isso. Porque qual que é o lance do hormônio? E aí eu falo porque eu participei da parte científica, tem um artigo publicado, não sobre parte hormonal, mas eu estudei. Lá no Botucatu, na Unesp, que eu fiquei um tempo, era direto com os médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e profissionais de educação física. Eu participei mais da parte de diabetes. Era multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Então, a gente tinha todo lá, tal. Mas é a minha opinião. O que eu posso falar? Se você tem um médico que faz os exames, ele verifica e tal, eu acho tudo bem, desde que você busque para algum objetivo ou por um tempo, entendeu? E tem as paradas para você não fechar o que eu falo, o eixo. Que isso é normal do ser humano, você fechar o eixo, se você começar a ter exógeno de fora para dentro, tomando alguma coisa, o seu corpo para de produzir. Então vamos lá. Como eu penso, o que é o ser humano? O ser humano tem a parte mais assim de vitalidade, dos 18, 19, 20, tal, e depois dos 35 vai tendo queda hormonal. E aí dá queda nele de libido, dá queda de ações, ele não tem o mesmo gás, o mesmo tal. Sou eu que o diga, né? E aí, essa queda, se você tem um médico, eu não sou médico, mas eu tenho algum conhecimento e é a minha opinião. Você perguntou a minha opinião. Exato. Se você tem um médico que consegue controlar a parte hormonal, não te levando a números absurdos, mas que controla normalmente, e isso traz para você uma vitalidade, você vai viver muito melhor. Em todos os sentidos, parte física, se você tem interesse por ganhar músculo, parte de libido, para você namorar melhor a sua namorada, a sua esposa, e assim, o relacionamento e tal, tudo. Eu acho tudo bem. Acho ok, sim, não vejo nenhum problema. Desde que você tenha um médico. Tudo que é demais não precisa ser hormônio, tudo que é demais traz algum resultado negativo. Até água. Até água, por exemplo. A mulher morreu outro dia, tomou 2 litros de água, é verdade. 20 minutos. Em 20 minutos. Em 20 minutos ela tomou. Eu vi essa reportagem. É verdade. Mas enfim, eu penso dessa forma. Você tem que ter um profissional qualificado para te orientar. Sim. Entendeu? E normal, porque, por exemplo, o que é? Vamos dar um exemplo. Eu lembro que um amigo meu falava muito disso. Vamos lá. Ele falava assim, eu nunca vi um cara tomar hormônio, pegar o carro de madrugada e bater o carro. Ele queria dizer assim, a bebida é liberada, o cara enche a cara, pega o carro e bate. Entendeu? E se o cara, teoricamente, fizer algum mal, ele faz pra ele no sentido orgânico, não faz pros outros. Então você vê uma bebida, você vê um cigarro, umas coisas liberadas. Então, só assim, eu tô falando de uma forma de brincadeira. Mas, enfim, eu penso que se ele tem um acompanhamento médico, tudo bem. Aí você vai falar, mas aí toma hormônio, não precisa. Vai crescer? Não, bichão, não é assim. Você vai ter que treinar. Você vai ter que treinar, você vai ter que se alimentar, você vai ter que ter proteína, não só a proteína, não suplemento, mas comer proteína, ovo, carne, o figurão come bastante. E eu tô pensando assim no sentido de estética. O que o André tá dizendo aí, que hoje tem lá no passado, assim, hoje tá bem moderno a medicina. Você tem jogador de futebol toma muito hormônio pra crescer. O cara é pequenininho, o cara fica gigante. Ronaldo Fenômeno é um exemplo. Tomou. Gaúcho tomou. Os caras, acompanhamento médico. É médico, não é? Médico, não é? Que a não turma... foi ele que pegou lá uma seringa e pô no umbigo. Eu tô falando disso aí. A turma chega a falar de hormônio e é legal falar isso, porque fala testosterona. Dá uma é assim, é assim. Vê um cara aí fisicamente legal, né? Igual eu. A Aesthetic, o cara que tá famoso, ele fala... Peppa Pig verde. Vê um cara com físico legal. É fácil, toma hormônio. Eles falam isso, que é fácil. Aí os caras que os fisiculturistas, ele fala assim...
A parte mais fácil é tomar o hormônio mesmo. Porque é só ir lá e fazer assim. Injetar. Agora, acordar cedo, fazer o cardio em jejum, comer assim, fracionado, regrada, ir na festa do amigo e não comer, pode beber nada, nem beber álcool, nada. Aí comer a carne no horário certo, tomar o tal, não comer batata, não comer potter, nada, pote, né? Então, aí tá. Mas é isso, eu penso dessa forma, tá? Eu não vejo problema nenhum. Hoje existe muito médico desde que existe o acompanhamento. Em Amparo existe muito médico competente, muito, certo. Não é? Médico que eu digo no geral. Homens e mulheres competentes nessa área, viu? Bom. Então, quem quer, procure esses médicos que em Amparo tem um monte de competente, um monte de médico bom. Porque o que aconteceu? Homem e mulher, médico no sentido geral, né? Tá, porque mulheres muito boas, né? Muito porque no sentido. No passado, André, muita gente morreu, né? Porque anabolizantes, né? Pessoas morreram, mas né? Consequência, né? Uso indevido. Exatamente. Ficaram broxa. Isso. Exatamente, porque bloqueia a parte do eixo hormonal. Você tem a produção hormonal, você tem a sua produção. Por falar em broxa, ô Zóio, você tomou muita bomba, hormônio? Não? Ele só dá risada, não responde. É outro broxa.